Eclesiastes 3, versículo 11. Todos encontraram já? Diz bem assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem fez isso, amados? Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha só, se referindo a quê o autor está falando aqui nessa parte? Ele diz, mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que é que o homem não entende? Isso que Deus fez, que foi colocar no coração do homem o anseio pela eternidade. Quantos estão conectados aqui? Então preste bem atenção. É bom você guardar o seu celular. Mesmo que você tenha a Bíblia nele, deixe para você acompanhar aqui a leitura, para você não distrair. Então repare bem. A eternidade, ela prende a atenção do ser humano. Agora é claro que, sejam francos, esse assunto a gente só ouve em que circunstância? Em velório, em culto fúnebre. Eu mesmo, durante toda a minha vida de crente, eu nunca ouvi pregação especificamente sobre a eternidade. Eu já ouvi falar sobre escatologia, que claro, inclui a eternidade, mas eu nunca vi pregação especificamente sobre esse tema. Então a gente só ouve quando se depara com a morte de alguém, e no culto fúnebre, então fala-se sobre a eternidade. Então, mas esse é um assunto que prende a atenção do ser humano. Então, quando a pessoa ouve esse assunto, ele causa uma atração, de tal forma que ninguém é capaz de resistir. Por exemplo, se você quiser evangelizar alguém, você pode começar falando sobre a eternidade. Você pode perguntar bem assim, o que você pensa da vida após a morte? Que aí é quando começa o quê? A eternidade. E quando você fizer essa pergunta, você já vai ter uma abertura para poder falar a respeito de quem? De Jesus. Mas algumas pessoas, elas evitam esse assunto. Tem pessoas que você começar a tentar puxar o assunto sobre a eternidade, a pessoa evita. Por que algumas pessoas evitam esse assunto? Porque elas têm medo. E por que elas têm medo? Porque elas não têm certeza sobre o seu destino eterno. Como não tem certeza, então é melhor não falar sobre esse assunto. Ou outros até pensam bem assim, eu não estou preocupado com esse negócio de eternidade, eu quero viver o agora. Porém, é justamente a nossa vida agora que vai determinar a nossa eternidade, o nosso futuro eterno. Todo ser humano tem um futuro eterno. Agora, nem todos vão para o mesmo lugar nesse futuro. Certo? Então, sendo assim, nós como cristãos, para nós não. Para nós falar sobre a eternidade não causa susto. Não sou estranho ouvir sobre eternidade. Eu já vi muitos crentes dizerem que têm medo de ler Apocalipse. Aí eu digo para você, tem uma santa ignorância, porque o crente ter medo de ler Apocalipse, não podemos ter medo de Apocalipse. Nós temos que ler e conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E até a Bíblia diz em Apocalipse que feliz são aqueles que leem as palavras daquele livro. Então é feliz é quem lê Apocalipse, e infeliz quem não lê. Olha só, então como cristãos,
nós não podemos evitar esse assunto, não tenha medo desse assunto, amém, queridos? Pelo contrário, nós precisamos, na verdade, nós devemos estar totalmente inteirados, solidificados quanto a esse assunto e mais, com as malas prontas. Amém. Diga para o seu irmão, diga no que diz respeito, diga a eternidade, diga precisamos, diga estar totalmente inteirado, solidificado e com as malas prontas. Sim ou não? Sim. Por que com as malas prontas? Porque qualquer hora a gente pode ir. Vamos ler 2 Pedro capítulo 1. Nós vamos ler muita Bíblia hoje. 2 Pedro capítulo 1. Ele diz bem assim: versículo 12, 2 Pedro 1,12: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhe estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente o quê? Firmados na verdade que receberam. Então, quando você continua a ler esse capítulo, você vai ver que Pedro está tratando sobre o futuro eterno. Então, no que diz respeito à eternidade, nós temos que estar totalmente o quê? Inteirados. Inclusive, eu recomendo para vocês um livro de um autor chamado John Bevere, que eu já li e estou relendo, cujo título é Movido pela Eternidade. É um livro fantástico. Então, nós precisamos entender bem esse assunto e estar de malas prontas. Vamos então falar sobre 3 coisas ligadas a esse assunto hoje. Primeiro, nós não podemos ter um estilo de vida como se a vida encerrasse quando fechássemos os nossos olhos e não existisse mais nada além de quê? Da morte. Não. Eu pergunto para os irmãos: há vida após a morte? Sim ou não? Quem crê que sim, levante a mão. Quem crê que há vida após a morte, levante a mão. Ok. Agora, quem não acredita que há vida após a morte, levante a mão. Se você não acredita que há vida após a morte, então você pode fechar a sua Bíblia. Porque todo cristianismo gira em torno de quê? Da eternidade. A Bíblia diz que Deus é o Deus eterno. A Bíblia diz que a eternidade não tem fim. Então, nós cremos que existe vida após a morte. E a Bíblia fala sobre esse assunto, há registros e mais registros. Agora, as pessoas, elas estão levando uma vida hoje, nós vamos ver alguns tipos de vida que as pessoas estão levando, que na verdade é como se para elas não existisse vida após morte. Vamos voltar para Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. Olha o que ele diz no versículo 9. Eclesiastes 9:11 diz bem assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração, nos dias da sua juventude,
siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus trará a julgamento. Estão entendendo? Você já ouviu pessoas dizerem assim, ah não, eu quero aproveitar o quê? A vida. Eu sou muito jovem, eu quero curtir a vida. Não estou muito preocupado com a eternidade não, com essas coisas não. Aí ele diz bem assim, olha, tudo bem, aproveita a vida, faça tudo o que você quiser fazer. Faça tudo o que o seu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Vá, faça tudo. Mas saiba de uma coisa, um dia Deus vai trazer tudo isso a julgamento. Ou seja, haverá um dia em que Deus vai nos chamar para a prestação de contas. E nesse dia, não é para prestarmos conta da vida dos outros, é prestar conta da nossa própria vida. Amém? Mas, como eu disse, tem pessoas que estão levando a vida como se não houvesse vida após a morte. Por exemplo, eu quero falar sobre os escarnecedores. Os escarnecedores são aquelas pessoas ímpias que, além de não temerem a Deus, eles escarnecem de tudo aquilo que é relacionado a Deus. E o que é que diz o escarnecedor sobre Deus? Ele diz o quê? Não há Deus. Deus não existe. Deus, que Deus o quê? Não, Deus não. Deus não existe não. Salmo 10, 13, Davi fala sobre isso, sobre esse comportamento do escarnecedor. Vamos ler comigo. Salmo, capítulo 10. Olha o que diz o escarnecedor. Salmo 10, versículos 3 a 6. Diz bem assim: ele se gaba da sua própria cobiça, e a sua ganância amaldiçoa e insulta quem? O Senhor. Em sua presunção, o ímpio não busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam, sempre. Tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça nenhuma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Esse é o comportamento dos escarnecedores, porque eles têm riqueza, eles se apoiam nas coisas materiais, se apoiam na sua vida e dizem assim, não existe Deus, que Deus nada, não tem Deus não, o quê? Eu vivo muito bem, vivo muito seguro, que nada me abala, que nada, que Deus, que céu, que inferno. Tem inferno não. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Sim, está vendo? Esses são os escarnecedores. Eles vivem como se não houvesse vida após a morte. Mas a Bíblia diz que um dia, Deus vai chamá-los para a prestação de contas. Ok? Os ímpios também, eles têm um padrão de vida. A gente na igreja costuma falar bem assim, chamar aquele que não é cristão de ímpio, não é? Diz bem assim, fulano de tal, o meu pai é crente, a minha mãe é ímpia. Ou diz, a minha mãe é crente e meu pai é um ímpio, né? Então essa palavra ímpio, por mais que pareça uma palavra pesada, depreciativa, mas aquela pessoa que não nasceu de novo, na verdade, pela Bíblia, é considerado um ímpio, porque ele não é um santo. Por que não é um santo? Porque ele não recebeu a transformação, não nasceu de novo. Então, os ímpios, eles vivem na impiedade, eles vivem na prática do pecado, enganado
com o pecado como se nada fosse acontecer. E Jesus, quando fala sobre os ímpios, sobre a sua vinda, em Mateus 24, ele diz bem assim: assim será a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de quem? De Noé. Eles se casavam, davam-se em casamento, estavam em festa, em farra, até o dia em que Noé fez o quê? Entrou na arca, e aí teve mais salvação para eles? Não, eles assim também vai ser com a vinda do Filho do Homem. As pessoas estão vivendo no pecado como se elas nunca fossem morrer, ou como se não houvesse vida após a morte. Então, fique de alerta. Se você é um cristão, guarde a sua vida e o seu coração. E se você é um ímpio, se você não entregou a sua vida ainda para Jesus, você precisa fazer isso. Nascer de novo para assegurar a sua vida eterna. Amém? Também existem os religiosos, que são aqueles que se apoiam em seus rituais, em suas obras e nas tradições, né? Eu estou falando aqui sobre esses grupos de pessoas que vivem, que levam a vida como se não houvesse vida após a morte. E os religiosos, eles até acreditam que há uma vida após a morte, mas eles se baseiam na sua religiosidade. Eles se baseiam nas suas práticas religiosas, nas obras que eles fazem. E a Bíblia diz que ninguém é salvo por meio de quê? Das obras. Nós somos salvos pela graça de Deus, baseado na fé em Jesus Cristo. Jesus, ele condenava veementemente, com muita força, ele condenava a prática religiosa de quem? Dos fariseus e dos saduceus. Ele disse bem assim em Mateus 15, vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está o quê? Está longe de mim. E assim, são muitos e muitos religiosos, que eles até vivem na igreja, vivem na religião, são apegados à religião, mas o coração é distante de quem? De Deus. Eles vivem no engano, pensando que a religião vai o quê? Vai salvá-los. A religião não salva ninguém, quem salva é o Senhor Jesus. Como as pessoas vivem no engano, às vezes na idolatria, preso à idolatria, preso à religião, pensando que ali há o quê? A salvação, e não há salvação. Estão enganados, queridos. Por mais piedosa que a pessoa religiosa seja, por mais que seja aquela pessoa assim, bem praticante mesmo da religião dela, mas se não fizer uma aliança com Deus, o seu destino eterno está comprometido. Isso serve para nós, para não sermos religiosos e para alertarmos os religiosos que estão à nossa volta. Amém? Porque pessoas pensam assim, não, mas fulano de tal é tão bonzinho, é uma senhorinha tão boazinha, vai tanto para a igreja, mas é tão idólatra. E a Bíblia diz em Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino dos céus. É engano pensar que a religião garante salvação e vida eterna. Não garante. Quem diz isso? Diga comigo, a Bíblia. Existe também aqueles que estão dentro da igreja evangélica, mas vivem no engano, chamados crente Raimundo. Quem sabe o que significa a expressão crente Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo. Vive no engano. Não, mas eu vou para a igreja. Um pé na igreja
e um pé no mundo. Ah, não, mas eu vou para a igreja. Nas farras. Ah, mas eu vou para a igreja. No mundo. Vivendo no mundo, no pecado. Mas pensa que porque vai de vez em quando à igreja, ou aos domingos para a igreja, isso lhe assegura o quê? A salvação. Não assegura. É engano. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, o que é que faz? Está enganando quem? A si mesmo. Em Lucas 6, capítulo 46, em Lucas 6, versículo 46, disse bem assim Jesus: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Não é assim? Muitos chamam Deus, chamam Jesus de quê? De Senhor, mas não faz aquilo que Ele manda. Ou seja, se não faz aquilo que Ele manda, é porque não obedece à palavra. E se não obedece à palavra, é porque não pratica a palavra. Não pense você, porque está na igreja evangélica, isso assegura a sua salvação. A salvação não está na igreja evangélica, a salvação está no Senhor Jesus. Tem pessoas dentro da igreja evangélica que estão perdidos, e tem pessoas na católica que estão salvos, porque a salvação não está na igreja, a salvação está em uma aliança com Deus. A igreja, ela vai ser um instrumento para ajudar você a desenvolver e você entender o plano que Deus tem com você, e você crescer nesse plano, desenvolver espiritualmente, aprender a palavra. Mas nem a igreja evangélica salva e nem a católica põe a perder. O que põe a pessoa a perder a sua própria vida é a falta de prática da palavra. Chama Deus de Senhor, mas não obedece a Ele. O que adianta? O que adianta, irmãos? É viver no engano. E outro grupo são aqueles que saíram da igreja, se desviaram, mas pensam que estão salvos. São enganados, porque talvez, e para eles é melhor, acreditar na doutrina: uma vez salvo, salvo para sempre. Diga para o seu irmão, diga assim, essa doutrina é mentirosa. Nós da palavra da fé não cremos nessa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez, um dia eu levantei a minha mão para Jesus, eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, eu fui batizado nas águas e eu saí, eu estou no mundo, eu me desviei, sim, mas um dia eu me entreguei para Ele. Um dia, uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. Não é assim não, queridos. Já ensinamos aqui, quando falamos sobre escatologia, que a salvação é muito difícil da pessoa perder, mas não é impossível. É muito difícil o crente ser salvo e perder a sua salvação, mas não é impossível. Pode-se perder a salvação. Vamos para a Bíblia, 2 Pedro. Está um silêncio. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 20 em diante. Ele diz bem assim: se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez aceitou Jesus, encontram-se novamente nelas o que? Enredados, e por elas o que?
dominados estão em estado pior do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, experimentou a salvação, recebeu Jesus, mas depois voltou para as mesmas práticas, voltou para uma vida que não serve a Deus, voltou a seguir o seu próprio coração, voltou a seguir seus próprios desejos. Então voltou a estar novamente debaixo da escravidão, do pecado. O que acontece? Mas vai ser salvo porque Deus é misericordioso. Quando se trata do juízo, Deus é justo. Os anjos proclamam bem assim na presença de Deus, diz bem assim: justos e verdadeiros são os teus juízos. Então Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas Ele é justo em seus juízos. Ou seja, a pessoa teve tempo para se arrepender e não se arrependeu. Em Hebreus, o autor diz bem assim: você pensa que porque Deus demora em punir, porque Deus demora, é porque Ele é misericordioso e está assim, estendendo muita corda? Não, não é não. Você deve prestar atenção à palavra, queridos. Deus, Ele é justo. Amém? Então diga comigo: eu preciso prestar atenção na minha vida como salvo. Existem também aqueles que saíram da igreja, se esfriaram ou estão mornos, mas são pessoas que mantêm os princípios essenciais. Aí eu digo bem assim: esses não perderam a salvação. Porque para ser salvo, necessariamente não tem que estar na igreja, não. Concordam comigo? Não tem que estar. Tem pessoas que se decepcionaram com a igreja, com líderes, com situações, e não querem mais de jeito nenhum saber de igreja evangélica. Estão magoados mesmo com liderança, com escândalo, com situações. Então, eu não quero mais saber de igreja evangélica. Mas são pessoas que preservam os princípios essenciais para a salvação. O que são os princípios essenciais para a salvação? Temor a Deus, andar em santidade, andar em obediência à palavra, não andar de volta no pecado. Então, são princípios o quê? Essenciais. A pessoa não voltou para o mundo. Não vou para o mundo não. Não, agora ele voltou para a idolatria. Não. Eu sei, eu não compacto com idolatria, não. Eu já fui salvo, fui resgatado. Eu temo a Deus, eu não vou adorar ídolos nenhum, não. Eu adoro somente a Deus. Não quero ir mais para a igreja. Uma pessoa que pensa assim, está salvo. Agora, o fato de não estar na igreja e não estar praticando outros princípios, o que ela está perdendo, na verdade, é de ter uma vida melhor aqui na terra, de cumprir com um plano e propósito que Deus traçou para ela, vai ter a vida eterna, vai ter a sua salvação, mas não vai usufruir na eternidade plenamente de tudo aquilo que Deus tem planejou para essa pessoa. Eu vou falar sobre isso em outro dia, tá? Sobre pessoas que chegam lá e, estou salvo, graças a Deus, mas poderia, na eternidade, desfrutar
de uma vida melhor, se bem que já está na eternidade, já é uma glória. Assim como um cristão pode usufruir na eternidade de algo melhor, o ímpio também, que morre sem Deus, na eternidade, ele vai sofrer situações piores do que outros ímpios. Haverá rigor diferente de castigo eterno para os ímpios, de acordo com as obras de cada um. Alguns vão sofrer em uma escala e outros sofrerão em escala pior, mesmo todos estando na eternidade no lago de enxofre. Já pensou? A mesma coisa do lado de cá, para aqueles que estão no céu. Amém? Mesmo estando no céu, vai ter uma vida, mas não tanto quanto outros que viveram plenamente tudo o que Deus tinha para elas. Aí eu pergunto, é melhor ficar na igreja ou fora dela? Na igreja. Porque vai ajudar você a entender, a descortinar o que Deus tem para você. Amém, queridos? E a Bíblia diz bem assim, em Apocalipse, capítulo 3, 14, fala sobre aqueles que ficaram mornos. Ele disse, se você ficou morno, você nem é frio, nem é quente. Então tem muitos que estão na igreja, fora da igreja, com essa condição, mas não somos nós. Amém? Agora, existem aqueles que estão servindo a Deus de uma maneira verdadeira. Amém? E diz bem assim a Bíblia, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém? Você faz parte desse grupo aqui agora? Dos que estão servindo a Deus verdadeiramente em fidelidade. Queridos, disse bem assim Jesus, olha aqui, estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz o quê? A salvação. E ele diz também assim, que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. Então, tem gente que fala assim, eu pensei que ser crente, que ser evangélico, que ser um cristão ia ser fácil. Não é fácil não, queridos. Não é fácil não. E olhe que nós vivemos em um país livre. Em um país livre. Por isso que quando Paulo escreve, advertindo a igreja sobre os falsos crentes, ele adverte sobre esses falsos, sobre os crentes dos últimos dias, porque na época de Paulo, não tinha, nem de Jesus, ou nem dos apóstolos, primeiros apóstolos, não tinha muito a pessoa ser um crente falso naquela época não tinha muito não, porque assumir ser um cristão, um discípulo, um seguidor de Jesus, era botar a sua cabeça onde? Na guilhotina. Era colocar a sua vida a risco. Então ninguém saía por aí dizendo, eu sou cristão, como hoje não. Hoje parece que até é moda as pessoas, celebridade, cantores, não é? Entrar no mundo gospel e falar, eu sou um cantor gospel, eu agora sou evangélico. Parece que é moda. É moda. A gente olha hoje para tantas pessoas e que sou artista, eu sou artista, mas eu sou um artista, eu canto no mundo ainda, mas eu sou um artista. Não. Aquele que nasceu de novo não compactua mais com o ambiente do mundo, não compactua mais não. Tem casos, tem que cumprir contrato por um tempo, tudo bem, a pessoa está consciente, eu tenho que cumprir contrato, eu não vou perder, né? eu tenho a minha família, tudo mais, mas hoje no mundo evangélico, as pessoas assim, é um status, dizer que é evangélico, é um status, mas queridos, o nosso status maior é ter o nosso nome assegurado no livro da vida. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, diga, o seu nome está escrito lá? Olhem só. Fui para a casa da minha mãe ontem, eu, Sandra e os meninos. Amanhã é aniversário de Sandra, na terça, dia 6, aniversário da minha mãe.
Como na terça eu não posso ir para o interior, nós fomos ontem almoçar com a minha mãe. E com a minha família à noite já, na janta, quase na hora da janta, o meu irmão, que já morou em São Paulo, já aceitou Jesus lá, depois se desviou, tal, usuário de drogas, já levei ele para o centro de recuperação em Feira de Santana, passou lá 3 meses, era para ficar lá 9 meses, ele voltou antes, e vive uma vida para as drogas. É uma tristeza. É um cara excelente, nunca teve problema com negócio de polícia, com bandidagem, usa droga e só destrói ele mesmo. E a minha mãe, que carrega um fardo muito grande por ter que lidar com toda a situação da droga, da bebida e tudo mais. E eu sempre oro por ele. E estava no interior ontem, ele falou comigo à noite: eu quero falar um negócio com você. Eu falei: tudo bem. Aí ele disse: rapaz, eu tive um sonho. Aí eu falei: sonho? Ele falou: foi. Ele disse: eu sonhei que eu estava em um hospital e de repente eu entrava em coma no hospital. E quando eu entrava em coma, eu via o médico, a enfermeira, as pessoas que estavam à minha volta, como se o meu espírito tivesse saído, e eu via tudo que estava ali à volta, e de repente eu fui parar no céu. Eu vi um trono, eu não via Deus nem Jesus, mas sabia que aquele que estava lá era Ele, mas eu não via o rosto. Era muita glória que tinha nesse trono, ele disse, e de repente eu vi uma grande multidão, várias e várias pessoas caminhando, indo em direção a esse trono com uma placa no peito, e na placa tinha a data de nascimento da pessoa, o nome e embaixo o dia que a pessoa havia morrido. E eu via vários transitando em direção ao trono, e eu também fui levado em direção ao trono. Eu não vi ninguém conhecido, mas eu vi lá uma pessoa que eu sabia que era o pai e a mãe da enfermeira, sem eu nunca tê-los visto, e vi uma mulher que eu sabia que era a esposa do médico que havia morrido, sem nem conhecer o médico. E eu fui até o trono. Quando cheguei perante o trono, eu falei para Deus, eu preciso voltar. Eu não quero ficar aqui agora não. Eu preciso voltar para ajudar muitas pessoas. Me deixe voltar, porque a viagem que eu tenho ainda para ir é muito longa. Eu quero voltar. Me deixe voltar para ajudar as pessoas. E ele então disse: você vai voltar e vai fazer isso. E orientou ele: você vai orar pelos enfermos e vai curar os enfermos. E deu instruções para ele. E ele disse que nesse momento ele acordou do coma, no sonho, olhou para o médico, para a enfermeira e disse para elas: podem me tirar daqui, desligar tudo, porque eu já estou curado. Não, você não pode sair daqui. Ele falou: não, eu preciso sair daqui porque Deus me curou. Eu tenho que sair daqui. Inclusive, eu tenho que ir numa outra ala, orar por um garoto, um galeguinho, que está lá em uma ala com um quadro assim, assim, assim. E a enfermeira disse: eita, é verdade, tem esse paciente aqui assim, então eu tenho que ir lá orar por ele. E mais, disse para a enfermeira: eu vi o seu pai e a sua mãe lá na eternidade. O seu pai se chama fulano de tal e a sua mãe fulano de tal. Eles nasceram em tal data e morreram dia tal. Ela: mas como é que pode isso? Você nunca os viu, você nem me conhece. Ele falou: isso é verdade? Ela falou: é verdade, os meus pais nasceram nessa data e morreram nessa data. E ele disse para o médico: eu também vi a sua esposa lá. E o médico ficou assim: ela nasceu no dia tal, morreu no dia tal. E deu detalhes da vida do médico. E eles ficaram assustados. Ele foi até o garoto
que estava internado, colocou a mão, conforme Deus orientou que ele fizesse, lá na visão que ele teve, quando estava diante de Deus, e aquele garoto foi curado na mesma hora. E dali o médico com a enfermeira colocou ele no carro, e ele disse, eu preciso voltar para o meu interior, porque eu tenho que orar por algumas pessoas lá. E ele voltou para o interior e saiu orando por pessoas que Deus ia mostrando para ele, e as pessoas iam sendo curadas. E eu fiquei impactado, porque a linguagem que ele usava, a forma como ele me dizia que ele ministrava cura para os enfermos, era uma linguagem assim de alguém que só alguém que é usado por em cura, para poder ser tão preciso na maneira como ele disse que Deus usava ele. E ele terminou de contar com a voz embargada, e eu disse bem assim, e o que você entendeu disso tudo? Ele disse, eu entendi que Deus está me dando uma chance. Eu falei, você quer se reconciliar com ele? Ele disse, quero. Eu falei, vamos orar agora mesmo. E nós então oramos, eu e Felipe, ele se reconciliou com Jesus, e eu creio que Deus vai descortinar um grande plano na vida dele. Irmãos, a eternidade é a coisa mais certa para o crente. E para o ímpio também. As pessoas pensam que não vão morrer. Escute. Se nós não formos a geração do arrebatamento, aí você fala assim, eu sou a geração do arrebatamento. Tá bem, tá bom. Mas se não for, amado, fique com a mala pronta. A mala pronta, também. Mas tem gente que fala que é a geração do arrebatamento, mas vive uma vida fora da palavra de Deus. E não, mas você é arrebatado. Em Efésios 5:27 diz que Deus vem buscar uma igreja santa e gloriosa, limpa. E isso não é uma igreja, não é estrutura não, somos nós. Ele vem arrebatar um povo seu. Amém? Ele não vai sair por aí catando tudo não, irmãos. Haverá uma diferença entre aqueles que servem a Deus verdadeiramente, daqueles que estão no engano e daqueles outros, como eu falei aqui, de vários grupos. Mas, se não formos a geração do arrebatamento, a morte é certa para todos nós. Diga para o seu irmão, diga, se você não for arrebatado, diga, a morte é certa para você. Tem gente que está com medo de falar para o outro, é? Eu não quero falar não. É certo. A morte é certo. Se eu não for o primeiro, vou fazer o sepultamento de muitos. Irmãos, os crentes têm medo de falar de morte, irmãos. É ou não é verdade? Tem crente que não passa em calçado de funerária. Vixe, por aqui não, pelo amor de Deus. Tem crente que, se falar em fazer um plano de assistência funerária, está amarrado, eu vou ser arrebatado. Aí quando morre, deixa uma dor de cabeça para os parentes danados. Resolver para poder arrumar dinheiro para comprar o caixão. Tinha um cara que era assim, o cara casado na Bahia, não se preparou, não fez um plano funerário, não fez nada, nem a mulher tinha a senha dele do banco. Um dia ele morreu, repentinamente. E na hora da morte foi aquele desespero, e agora para poder comprar o caixão? E a mulher, mas ele não tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas e agora? E agora que ninguém tem a senha do cartão. Então faz o quê? Junta os parentes. E a viúva só queria um caixão caro. Danou-se agora. Aí reúne a parentela e cada um dá um pedaço. E a viúva disse, pode emprestar, porque quando eu receber o dinheiro, quando eu sacar o dinheiro da conta, eu pago a vocês, a todo mundo.
E aí os parentes se juntaram, um caixão de quase 7 mil reais. Foi. Passou o tempo e a viúva nada de pagar o povo. Aí daqui a pouco eles viram a viúva de cabelo com chapinha. A viúva com uma roupa melhor. A viúva comprou um carro. E os parentes aí ficando tudo injuriados. Rapaz, essa viúva pegou o dinheiro e não vai pagar a gente não, é? Aí um dia teve um almoço de família, todo mundo reunido, doido para poder dar uma prensa na viúva. Aí chega ela, cara lisa. Aí disse, ei, oi, eu quero contar para vocês que essa semana eu fui num terreiro. E quando chegou lá eu falei com o falecido. E ele mandou avisar que está bem, está em paz. E mandou um abraço para todo mundo. Aí o rapaz disse, você falou com ele? Falei, mas pediu a senha, hein, feliz? Não pedi a senha não. Ah, rapaz, quer dizer que nós todo mundo aqui aperreado para não receber o dinheiro. Você vem dizer que falou com ele, que ele está numa boa, a gente aqui ferrado na dívida, e ele numa boa lá, e você não pediu a senha. Amados, tem gente que vive assim, pensando que nunca vai morrer, e quando morre dá uma dor de cabeça para a parentela. Temos que encarar, amados, essa questão com naturalidade. Ok? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 bem assim, olha só. Diz bem assim a Bíblia em Hebreus 9:27. Diz que ao homem, escutem bem, ao homem está ordenado morrer uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então, ao ser humano está ordenado morrer uma vez. E não vale aquele cara que morreu, ressuscitou, diz, já paguei minha vez, né? Não, é morrer mesmo de fechar os olhos. Agora, existe essa certeza. Existe a morte natural, preste bem atenção nisso. A morte prematura e trágica. Mas nós não sabemos nada sobre o dia da nossa morte. O que sabemos é, queremos viver muitos anos. Mas não pense você que fazer plástica vai adiantar muita coisa não. Não, vai não. Você pode fazer plástica para lá, para cá, tirar a barriga, ficar novinho, ficar novinha, pode fazer tudo, mas não muda o calendário daquilo que Deus pré-ordenou para o seu dia. Não muda. A Bíblia diz que o ser humano, ele tem os dias de vida contados aqui na terra. Diz que Deus, ele projetou a nossa vida desde o embrião até o último dia de vida. Agora, existe morte súbita e trágica. Em Lucas 13, a Bíblia mostra duas situações onde ocorreram mortes trágicas. A Bíblia narra ali sobre a morte de um grupo de galileus, que inclusive eles morreram no templo. Eles estavam no átrio, foram prestar um culto, levar o sacrifício, porque a Bíblia disse que nessa morte trágica, que Herodes mandou matar esses galileus, disse que a coisa foi tão trágica que o sangue que eles levaram para oferecer
em sacrifício se misturou com o sangue deles. Foi uma matança horrível. E nessa mesma passagem, Jesus também fala sobre a morte de um grupo de pessoas que caiu a torre de Siloé. Então, como caiu essa torre, várias pessoas morreram tragicamente. E as pessoas pensavam assim: não, esses dois grupos morreram porque eles estavam em pecado. Aí disse bem assim Jesus: vocês não pensem vocês que eles morreram, não foi só pela questão de pecado, não, vocês também estão no pecado. E se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. Agora, a tragédia, fatalidade acontece, irmãos, por N razões. Já ouviu aquele ditado que a pessoa estava na hora errada, no lugar errado? Isso foi o quê? Uma morte trágica. Ou de repente a pessoa não foi prudente em algo, fez algo sem prudência, fez sem conhecimento, manuseou, fez algo, etc e tal. Uma vez, eu garoto, trabalhando em uma oficina lá no interior, em Feira Nova, com os meus 13, 14 anos, eu estava sentado frente a frente com o dono da oficina, e ele estava limpando o revólver dele, a arma. Naquela época não havia esse negócio de tanta proibição de arma, essa polêmica toda. Ter uma arma naquela época era negócio de coronel. Tinha-se arma, né? E aquele senhor estava limpando a arma ali. E ele falou assim para mim: você pode ir lá dentro pegar o óleo para poder passar? E eu falei: posso. Quando eu levantei, que saí e cheguei em outro compartimento, eu ouvi o estalo, estampido do tiro. E aí eu voltei às pressas. Quando eu voltei, o disparo, como ele estava manuseando a arma, ele sentado, eu aqui e ele assim na frente da mesa, o disparo foi exatamente na parede nessa direção. Ia acertar no meu peito, na minha cabeça de cheio. Mas naquela hora, ele pediu para que eu levantasse, e eu levantei. Se ali ocorresse, seria uma fatalidade. Então acontece fatalidade, acontecem tragédias com pastores, com cristãos, com filhos de pastores, com crianças. Eu tenho um pastor, amigo do pastor Val, que eu dei aula para a esposa dele, pastor Volney, Igreja Vida Nova, no Rio de Janeiro. Ano passado, eles estavam voltando de um acampamento no Rio de Janeiro, todo mundo feliz, um acampamento glorioso no final de semana. De repente, a carreta do lado da pista saiu da pista por causa de um problema mecânico e atingiu o carro onde estava o filho dele, do pastor Volney, a esposa e mais 2 jovens na igreja. O filho do pastor e mais 2 morreram na hora. O pastor ainda hoje não se recuperou, o pastor Volney e a esposa Elizabeth. Eu conheço os 2. Na hora. E imagine a dor de um pai ter que lidar com o corpo do seu próprio filho. Tem explicação? Foi uma tragédia. Uma tragédia. Mas tem pessoas que pensam assim, que nunca vai o quê? Que nunca vai morrer. A morte pode acontecer de uma maneira trágica. Ela pode acontecer também de uma maneira prematura. Crianças, adolescentes, jovens e pessoas que não alcançaram a velhice, por motivo de doença ou pela alguma coisa trágica. Ou criança não morre? Morre. Então, quando morre uma criança, adolescente, pré-adolescente, um jovem, ou uma pessoa que não chegou na sua velhice, é uma morte prematura. E as pessoas dizem bem assim: não, essa criança morreu porque Deus levou ela para o jardim, para fazer um jardim no céu. Que jardim o quê, irmãos? Deus quiser fazer um jardim no céu, Deus cria flores, Deus não leva criança não. Deus cria flores, se quiser fazer um jardim. É morte prematura. A questão é, estamos preparados?
Estamos vivendo o Evangelho, encarando o Evangelho, sabendo que a eternidade é uma verdade? Que todos nós podemos morrer? Podemos, queridos. No esporte, atletas, jogadores morrem. E tantos outros esportes. Repórteres fazendo um programa e de repente morreu, repentinamente. Morte súbita. Isso pode acontecer. Não só a morte natural, ou uma morte por um problema de saúde. Ah, pastor, eu vim para o culto hoje, estou só ouvindo de morte, misericórdia. É porque para você chegar na eternidade, se não for pelo arrebatamento, vai chegar por meio da morte. Diga para o seu irmão, diga, essa é certa. E mais. Agora, qual é a morte natural? Conforme a Bíblia. Abraão, Isaque, Jacó, José. Os 4. Pai, filho, neto e bisneto. Os 4. Todos morreram em boa velhice. Davi, em boa velhice. Jó, diz a Bíblia, Jó morreu farto de dias. Então, o padrão bíblico de morte é a morte natural. O padrão bíblico de morte é a morte por velhice. É quando você encerra a carreira na velhice. Fora disso, só se for um mártir ou então uma morte o quê? Prematura. A Bíblia diz bem assim, no Novo Testamento, que a promessa é longevidade. No Velho Testamento, dizia bem assim, 70, 80. Depois disso é o que? Enfado e canseira. Já é chegando na reta final, no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, não é mais 70 ou 80, o fim da carreira, é longevidade. Você pode alcançar uma longevidade, pode ter muitos anos de vida. Amém? Por exemplo, diz bem assim a Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que tenhais o quê? Uma longa vida. Então, se atentarmos para os princípios da palavra, nós podemos encerrar a nossa vida no ciclo o quê? Natural. Amém? E essa é a minha alegria. Amém? É chegar, se não houver o arrebatamento, morrer de morte natural na velhice. Amém? Sem dar nenhum trabalho. Chegou o dia, ok, chegou. Amém? Quantos aqui estão preparados se esse dia chegar? Vai ter medo da morte? Não. Eu às vezes falo para alguém assim, vou lhe dar um presente, vou lhe dar um plano de assistência funerária, vou dar um plano da OSAR. Está repreendido, pastor. Já estou concluindo o terceiro ponto agora. Eu falei sobre vários estilos de vida que as pessoas levam como se não houvesse vida eterna. Falei também, está muito frio aí, irmãos? Está pingando. Fábio, está pingando aqui, eu acho. Eu tenho que botar alguma coisa aqui. Fábio, está pingando o ar aqui. Desliga ele e liga o do meio. Tá? Desliga ele e liga o do meio. Eu falei sobre, agora, que a morte é a coisa certa. Terceiro e último ponto agora. A coisa mais certa que existe é que no dia que fecharmos os olhos, o julgamento já é imediato. Ok? Feche seus olhos agora. Rapidinho. Calma. Feche os olhos, rapidinho. Não vou dar susto a ninguém, não. Feche os olhos por alguns instantes. Fechou? Pronto, pode abrir agora. Olhe. No dia que eu ou você partirmos desse mundo, quando fecharmos os olhos, seja por morte natural, ou se for uma morte prematura,
Espero que ninguém morra aqui de uma maneira prematura. Ok? João, pode abrir já, rapaz. Já foi não, né? Está aí, né? Então, espero que vocês, todos aqui, tenham a morte natural, em velhice, amém? Mas, no dia que nós fecharmos os olhos, irmãos, o julgamento é imediato. O primeiro julgamento. Não há essa questão não há essa questão de purgatório. Morreu, vai para o purgatório. E de lá, ainda tem uma chance de mudar alguma coisa e ir para o céu. Não. Morreu, o julgamento já é instantâneo. Fechou os olhos aqui, já é a sentença. Céu, ou o quê? O inferno. Quando a pessoa morre aqui e abrir os olhos lá, ou ela vai estar no céu ou no inferno. Não pense que a pessoa morre e fica num estado de um sono profundo e que só no arrebatamento é que vai ser o quê? Acordado. Não. Vamos para Lucas capítulo 16. Os irmãos estão entendendo a sequência? Lucas 16. Olha o que diz aqui Jesus sobre o rico e Lázaro. Havia um homem rico, versículo 19, que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe o quê? Suas feridas. Chegou o quê, amados? Chegou o dia em que o mendigo morreu, bateu as botas. O que aconteceu? E os anjos o levaram para junto de quem? De Abraão. Outras versões dizem para o seio de Abraão, não é assim? Diz, o rico também fez o quê? Morreu. Já não diz que foi quem que levou? Os anjos. Já deu ruim para ele aqui. Já não foi receptado pelos anjos. E foi sepultado no Hades, onde estava sendo o quê? Atormentado. Ele olhou para cima e viu o quê? Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu o quê? Coisas más. Agora, porém, ele está sendo o quê? Consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande o quê? Abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, lógico, para ajudar, né? Ninguém queria outra coisa lá, se não fosse para ajudar. Ninguém é doido que quisesse mudar de ideia. Os que querem ir para lá, não podem. Não é assim? Nem vice-versa. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de quem? De meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre
os mortos. O que aconteceu aqui, irmãos? O julgamento para eles foi imediato? Alguém passou pelo purgatório? Não. Para onde foi Lázaro? Para o seio de Abraão. Para onde foi o homem rico? O Hades, para o inferno. Na próxima semana eu vou explicar direitinho esses termos, Hades e inferno, céu e paraíso e Seol. Eu vou explicar esses termos direitinho. Eu vou explicar a diferença que havia no Velho Testamento, porque esses dois morreram aqui na Velha Aliança. Tanto que eles só tinham a lei e os profetas. Se fossem na nova, Jesus dizia assim, eles têm o quê? Os evangelhos, que eles ouçam. Não, eles só tinham a lei e os profetas. Eles morreram na Velha Aliança e foram para um lugar. Então, o julgamento é imediato. Então, quando a pessoa fecha os olhos aqui, já entrou na eternidade. Ou vai para o céu, ou vai para onde? Para o inferno. O homem rico não foi para o inferno porque ele era rico. Nem Lázaro foi para o céu porque ele era o quê? Pobre. O homem rico, ele não foi para o inferno, não foi só porque ele não ajudou Lázaro. Foi porque ele teve uma vida que não se voltou para Deus na sua vida. Ele não ouviu a lei e nem os profetas. Foi isso que colocou ele no inferno. E Lázaro não foi para o céu, não foi porque ele era pobrezinho e Deus teve pena dele, não. Ele foi porque, mesmo sendo pobre, ele ouviu a lei, ouviu os profetas e praticou a lei e os profetas. Amém? Agora, se você olha para o sofrimento do homem rico, é terrível, irmãos. O inferno é real. E tem crente que pensa que não. Mas o inferno é real, é um lugar de sofrimento, é um lugar de tormento. Observe que é interessante. Olha só, ele morreu, o homem rico, mas ele não foi, o seu corpo não foi transportado para o inferno. O que chegou lá foi o quê? O seu espírito. E eu pergunto, mas um espírito tem sede? O espírito tem sede. Ele sentia o sofrimento da sua carne queimando no inferno. Mas era um queimor que a carne não se destruía. Ele tinha uma sede, mesmo não sendo a carne, porque a Bíblia diz que a matéria volta para onde? Para o pó. O homem veio do pó e do pó ele volta. Mas mesmo quando morre, a pessoa chega no céu em espírito, mas com um tipo de corpo que ele percebe o quê? O sofrimento. E eu vou falar sobre isso na próxima ministração, que a Bíblia diz que o sofrimento no inferno é tão intenso que lá diz que o bicho nunca morre. O bicho que consome a carne. Porque aqui na terra, quando alguém morre, e a pessoa é colocada lá na sepultura, na terra, os bichos comem a matéria da carne da pessoa. Os bichos vão lá e comem tudo. E depois que o bicho come, o bicho morre. Mas no inferno, o bicho vai consumir a carne, mas a carne não vai acabar e nem o bicho vai morrer. Ou seja, ele vai continuar sentindo aquele tormento. Diga, ai. Diga, para lá eu não quero ir. Para lá eu não quero ir. Mas o pior, sabe o que é? É que o inferno não é o destino final. Depois do julgamento da raça humana, aqueles que estavam no inferno vão ser transportados para o lago de enxofre. Aí é que a coisa pega.
se você não sabe o dia que você vai morrer, se a eternidade é a coisa mais certa que tem, e a gente pergunta, quer se entregar para Jesus? O cara fala, não. Sabe nada, inocente. No que diz respeito à vida eterna. Mas o céu é o que nos aguarda. Enquanto o homem rico estava sofrendo, Lázaro estava recebendo consolo. Mas sobre isso falaremos na próxima semana. Vamos falar sobre o destino eterno, céu e inferno.